Olá, bom dia, bom domingo para você que acompanha a programação da TV Paranaíba. Estamos começando mais um Política Cruzada, um espaço de todos os domingos reservado para discutir aquilo que influencia o seu dia a dia, as ações de governo e o que isso traz de benefício para você. Hoje nós vamos discutir a saúde, uma informação muito importante dessa semana. O Hospital Municipal passou por algumas adequações e isso trouxe uma certa insegurança para a população. Vamos acompanhar a reportagem. O Hospital Municipal de Uberlândia vive um dos piores momentos desde que foi inaugurado há 5 anos. O atraso no repasse de dinheiro da Prefeitura para a SPDM, organização social que administra a unidade, teria forçado o fechamento de 20 leitos de internação na enfermaria e 10 no setor de UTIs. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores foi verificar o problema. 10 leitos de UTI e ainda fechados de enfermaria, no mínimo 5, de 4 a 5. Mas a pior realidade, a perspectiva é que, se continuar desse jeito, novos postos, novos leitos poderão ser fechados, além desse. A dívida da Prefeitura com a SPDM já passaria dos 25 milhões de reais. Metas é de 400 cirurgias ao mês, né? Então eles estavam realizando uma capacidade de 700 cirurgias. E uma das nossas perguntas foi que é um hospital maternidade, né? Se estão sendo garantidas os nossos partos. Então ele disse que sim, que isso é uma prioridade, né? Para que os partos sejam em primeiro lugar. O município alega que não tem como fazer os repasses de dinheiro porque a arrecadação de impostos caiu. Por enquanto, a SPDM não fala em demissões, mas segundo os vereadores que estiveram reunidos com a direção do hospital, a administradora disse que nos próximos dias vai readequar as escalas de trabalho dos funcionários, principalmente dos médicos, até que a Prefeitura consiga fazer o repasse no valor total previsto no contrato de metas, que é de R$ 8.200.000 por mês. O Sindicato dos Médicos teme que o fechamento dos leitos resulte em demissões e diz que não falta dinheiro para a Prefeitura, falta é gerenciamento. Para evitar um colapso, a Prefeitura diz que o Hospital de Clínicas, que passou por problemas como falta de dinheiro recentemente e agora está normalizando o atendimento, deverá ajudar nas internações. O reitor da UFO diz que vai ajudar, mas tem limitações. Quando eu falo em limites físicos, nós temos tanto limites físicos de leitos de enfermaria quanto de UTI. Na questão dos leitos de enfermaria, o hospital nesse momento trabalha com aproximadamente 80% dos leitos ativos. Na questão da UTI, nós trabalhamos no limite máximo da nossa capacidade. 100%. Nós praticamente 100%. Mais do que isso, no limite que trabalhamos, já se torna um pouco inseguro. Os vereadores vão propor ao prefeito uma medida para evitar o fechamento dos leitos. Que a gente corte tudo quanto é investimentos do município e invista em saúde, que é prioridade para a população. E quem tenta internar um parente no municipal... O estado dele é gravíssimo, ele precisa de vaga de UTI porque ele está com câncer e não consegue vir para cá porque eles não estão recebendo, não consegue a UTI na medicina, ele teve internado lá, eles mandaram ele para casa. Precisa de exames mais detalhados, né, para poder saber, e ela está no Ai Martins e eles não conseguem fazer nada, não consegue transferir, lá só fica segurando a pressão estabilizada. Bom, esta foi a realidade da semana que passou e para discutir esse assunto nós estamos recebendo aqui no estúdio de Política Cruzada o doutor Cássio Alves de Souza. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor, secretário de Saúde interino de Uberlândia, e o doutor Nelson José dos Santos, advogado do Sindmed, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, aqui da Regional de Uberlândia. Bom, eu começo perguntando aos dois. Vou começar com o senhor, doutor. A realidade do que a reportagem mostrou no decorrer da semana mudou para o dia de hoje e deve mudar para a partir de amanhã, segunda-feira? Seguramente. Hoje nós estamos com um quadro, um perfil bem mais tranquilo, né? E eu fico aqui a meditar, né? Nós tivemos, tempo atrás, 30 leitos de UTI por necessidade, lógico, fechado na universidade, não causou tanto, né, espanto, tanta pressão como os 10 leitos do Hospital Municipal. Mas, graças a Deus, nós já providenciamos, e é o que dissemos, era uma readequação, uma necessidade, uma conversação, e hoje, provavelmente amanhã, né, segunda-feira, deverá estar tudo normalizado. O senhor fala, quando o senhor fala dos 30 leitos para a imprensa, houve. Talvez não tenha acontecido no âmbito da Câmara de Vereadores, a Comissão de Saúde de lá e questionar, né? Mas para a imprensa tem, doutor, do mesmo peso. Aqui, pelo menos do meu ponto de vista,
sempre me pauto dessa forma, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Né? Cobrei do mesmo jeito da universidade na data. Até propus esse programa aqui, receber representante da universidade, a universidade se recusou. Paciência, né? Mas nós propusemos aqui. Já a gente volta sobre isso. Doutor, da classe médica, mudou, aliviou um pouco a pressão que vinha sofrendo, ou a pressão que a classe fez também? Olha, sem dúvida nenhuma, aliviar, houve um alívio. Agora, o que a gente tem que enfatizar é que todo ato que envolve saúde, envolve possível demissão de trabalhadores, gera uma insegurança, gera uma instabilidade e um desconforto muito grande. E se tratando de saúde pública, o desconforto é maior ainda, porque ele se estende à população. Então, essa atitude de fecha, não fecha, fechou, voltou, gera um clamor social sem precedentes. A expectativa nossa é que tudo volte à normalidade, porque sempre foi vontade, e sempre é vontade da classe médica e do Sindicato dos Médicos, que o sistema público de saúde funcione. Não interessa quem está no poder, interessa que ele funcione. E o sindicato sempre se colocou à disposição para discutir os problemas, apontar soluções e participar deles. Nós não somos apenas atores de que atiram pedras, fazem críticas infundadas. Não, toda vez que fomos chamados, nós prontamente comparecemos e apontamos soluções. Gostaríamos que, doravante, isso não se perdesse. Doutor, me conta uma coisa aqui. Quantos leitos de enfermaria foram fechados? A informação que nós obtivemos, inclusive até o sindicato passou essa informação, é de que seriam 20 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. O senhor confirma essa informação? Não, na quinta-feira passada, né, quando houve a matéria, de fato, o que se diz da matéria é que tinha aquela, né, daqui é tantos para lá, para cá, mas 3 leitos, na realidade, é o que diziam que estava fechado. Hoje não existe, né? Hoje nós já sabemos, de quinta-feira para cá, não existe essa proposta de número. Não quer dizer que chegando lá algum leito não esteve ativo, porque nós temos limpeza, saneamento. Então a condição de leitos fechado é uma coisa, a condição de trabalho e o que nós temos de compromisso e a SPDM com a gente é que os trabalhos voltarão à sua normalidade. Entendi. Então, de enfermagem, a informação é essa, seriam 3. Hoje, né, nesse momento, nós não poderíamos falar que tem 3 leitos fechados. Né? Nós não temos hoje a perspectiva de falar, vamos fechar leitos. Então, o hospital, nós nos reunimos com a direção da SPDM, inclusive de São Paulo, né, foi uma reunião muito agradável, e se chegou ao consenso que os trabalhos voltam a despeito das adequações que a empresa necessita fazer no seu âmbito geral para administrar, né, o seu contrato. Pode ser que numa outra dificuldade, numa eventual dificuldade ainda de repasse de recursos daqui para o fim do ano, essa situação se repita ou não? A partir de agora tem-se o recurso registrado, guardado para se fazer o repasse e garantir esse atendimento? Bom, Rick, você disse bem, né? A saúde, o próprio Nelson disse, né? Nós trabalhamos com a saúde num estado de total trabalho. Nós não temos descanso, é 24 horas por dia, todo o tempo e a toda hora. Eu creio, né, e também isso foi conversado, até o final do ano nós estamos aí tranquilos, né? Foi uma conversa franca, real, mas nós devemos estar assegurando à população a condição de trabalho que lá está instalada. Né? Hoje, inclusive, ela é muito majorada do que sempre foi a sua produção. O sindicato falou, e aí depois, na sequência, o doutor Nelson fala, sobre, assim, eu digo isso para o senhor porque eu recebi uma série de ligações de médicos. Não vou trazer os nomes aqui, porque o princípio do jornalismo é esse, a gente guarda a fonte, mas uma série de médicos ligaram, uma quantidade boa de médicos ligou para a gente dizendo o seguinte: tivemos uma reunião, disseram que vão ter que cortar custos, ou a gente aceita reduzir a carga horária, ou vai ter demissão. E falava-se, naquele momento, entre 50 e 80 médicos de um quadro de 360. Isso, eu tenho de concordar com o sindicato, causa um pânico geral dentro de uma estrutura. Era essa a realidade, pelo menos, que se falava nos corredores? Não. Enquanto gestão, né, a Secretaria de Saúde e a SPDM, nós não tivemos, de maneira alguma, sequer definição de números. Tanto que não houve. 25% era o valor que se falava. Mas não houve sequer, né, não houve demissão, né, e deixar muito claro isso. Também não vai haver. Não, veja bem, demissões e contratações numa empresa, né, ao se tocar qualquer serviço, qualquer ramo, isso é uma coisa contínua, não é estático.
Concordo com o senhor. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A informação que nós tivemos, que a SPDM, esta semana passada, não realizou nenhuma demissão por ajustes financeiros. O que acontece a todo momento, né, são contratações e demissões. As demissões que houveram foram profissionais que assim o quiseram por motivos pessoais. Exemplo, algum profissional médico passou em uma residência fora, quer se desligar do serviço. Então, saiu do serviço. Não houve isso, eu te falo de fato, o João Paulo nos disse isso, doutor Cássio, não houve nenhuma demissão por motivos de ajustes financeiros. Houveram, me parece que 6 demissões nesse período, mas de servidores que assim o quiseram. Demissões voluntárias, vamos dizer assim. Tá, quando eu digo isso para o senhor, que eu concordo, mas a vírgula via logo da sequência, né? Não pode ser assim, olha, demito uma quantidade agora e não contrato novamente, porque senão fica caracterizado que era por problema financeiro. O senhor concorda com isso, doutor? É essa a realidade mesmo? Até o presente momento nós não recebemos queixa nenhuma de avisos prévios, né, sendo concedidos pela SPDM. O que importa dizer é o seguinte, desde o início deste ano, nós já havíamos prevenido a SPDM, inclusive o João Paulo, de que haveria um momento muito conturbado, que isso deveria ocorrer logo no segundo semestre deste ano. E o fato se concretizou. Por que nós dissemos isso? Olha, nós vimos acompanhando o orçamento do município. Nós vimos acompanhando como é que o município estava pedindo abertura e remanejamento de verbas dentro do orçamento. Nós vimos acompanhando a trajetória de aprovações de leis na Assembleia Legislativa de Minas. Nós vimos verificando os compromissos que o governador do estado de Minas estava formalizando, todos financeiros. Nós vimos que o repasse já do município já vinha sofrendo variações daquilo que estava sendo contratado. Bom, olha, é necessário que haja uma sistemática de contingenciamento. Não dá para esperar acontecer, faltar o recurso, para depois pautar uma solução, porque a solução sempre é a pior. É preciso, óbvio, no nosso meio, prevenir antes de remediar. E isso não foi feito. Então, não somos nós que iremos chorar pela conduta da SPDM. Porque nós lá estivemos, lá pautamos esse assunto em mesa de negociação e já dissemos, é necessário que se faça. Assim como fizemos também com a outra gestora, que é a Missão Sal da Terra. As dificuldades eram visíveis. Só que semelhantes? Semelhantes. Os vetores que influenciam a política e a economia de qualquer ente da federação, eles são os mesmos. Agora, onde que arrebenta tudo? No município. Tramita no Congresso Nacional aquele movimento para maior liberalidade para os municípios. Eles é que sabem como tem que gastar, maior repasse de recursos, etc. É viável? É viável, sim, é viável. Agora, ao se implementar a revolução na saúde pública que esse atual governo quer fazer e vem fazendo, não se pode desprestigiar os vetores, porque não vem só do município os recursos. Nós temos que pautar, inclusive, que o sistema UAI, ele é um sistema único de saúde de Uberlândia. Ele não tem previsão legal nem constitucional. Ele é bancado exclusivamente com recursos do orçamento municipal. Ele Mas não como entra abrir na mão conta. disso, doutor? Veja bem, não é abrir mão, é adequar a realidade. Veja só, o que é adequar a realidade? Esse projeto nasceu de uma viagem do antigo prefeito Paulo Fiorello na Alemanha. Esteve lá no Congresso de Direito Público, onde ele achou maravilhoso a forma como o terceiro setor trabalhava com o poder público. Veio para Uberlândia achando que funcionou perfeitamente, mas num contexto totalmente diferenciado, inclusive populacional. Inclusive naquela época não sabia as epidemias de dengue, por exemplo. Então, funcionou. Hoje não pode mais funcionar. Então o senhor concorda, o senhor concorda com o governo atual que tem que mudar o modelo, não extinguir o AI, não é acabar com o AI, mas mudar o modelo, tirar essa porta de entrada que sem tem. sombra de dúvida. Isso é um dos vetores. A alteração do sistema de saúde, ele passa necessariamente por uma ampliação estrutural, e essa ampliação estrutural, quando você a efetiva, você carece depois de recursos para mantê-la. Mas agora vamos lá, o senhor chegou onde eu quero. Vai parar esse serviço. Doutor Cássio, o senhor pode interferir a hora que o senhor quiser agora, sem problema nenhum, porque eu quero entender isso melhor. Se o senhor não concorda com o modelo A, e eu também entendo que ele é difícil, mas não concordo com extinguir ele. Tem que se pensar no momento exato para poder mudar o modelo.
Hoje nós não temos condições. Hoje nós temos 8 UAIs que fazem um atendimento à população, querendo ou não, bom ou ruim, mas faz. As UPAs que deveriam estar funcionando, nenhuma abriu porta ainda, que seria uma forma de referenciar. Quem está precisando, caso de urgência, iria para a UPA e ficariam as UAIs para aqueles casos de consultas marcadas, que é mais ou menos isso que o senhor está dizendo. Especializadas, justamente. Exatamente. As eletivas. Mas a gente não tem nem esse modelo funcionando como precisa, nem o outro modelo de UPA estruturado. Já está acontecendo, Rick. Onde? Né? O Sul hoje nós conseguimos, e é verdade. Mas ainda tem uma porta de entrada lá. Não, mas exatamente, a UPA é uma porta de entrada, é uma unidade de pronto atendimento. O que se discute parece que é ideologia, né? Porque você está certo, momento algum nossos gestores atuais disseram, ou os anteriores, que extinguir as UAIs, né? A questão é de denominação, e está certíssimo, Nelson. As UAIs hoje são um peso altíssimo financeiro para os municípios. O município custeia sozinho. Só para você ter ideia, mudando a configuração, no Sul nós mudamos, hoje lá é uma UPA, a UPA Sul, já está em funcionamento. O governo passou a receber recursos devido a ser uma UPA. Então, por que não todas as UAIs se transformarem futuramente, e esse é o caminho que deve acontecer, em unidades de pronto atendimento, outros tipos de unidades, não tirando o serviço, doutor. Mas passa a receber, e nós passamos a ter as contrapartidas. O município sozinho, no seu orçamento, nós trabalhamos na totalidade. Então, quando o Nelson até diz que nós precisamos de fazer previsão de trabalho para que as coisas... A empresa de saúde, principalmente a empresa pública, a previsão de trabalho é sempre 100% da sua capacidade. Mas doutor... é estafante. Por quê, Rick? A gente assume um custo altíssimo. Imagina se as unidades de UAIs hoje, todas elas, tivessem se transformado, se credenciado. Apenas se credenciar, não muda nada. A instalação física, os profissionais que eles estão, continuam da mesma forma. Mas, doutor, até onde... Passaria a receber recursos da União. Sim. Tá, mas antes que o senhor avance, para não perder o fio da meada, até onde eu sei, posso estar enganado, mas até onde eu sei, nós não teríamos, o sistema público de saúde brasileiro não comportaria tantas UPAs, mesmo que seja de pote 1, pote 2, ou as de 3, como nós temos aqui em Uberlândia. Então pensemos, pela estrutura de Uberlândia, o próprio prefeito Gilmar esteve aqui e me disse, seriam 3 de porte 3, que são essas muito bem estruturadas, funcionariam como um hospital de médio porte, se eu posso dizer assim, e mais uma, que é a UPA Sul, num porte 2, que teria condições de receber. As outras não haveria espaço para credenciamento. Não, mas veja bem, nós estamos falando de ideias, não quer dizer que as 8 se tornariam UPAs, porque nós estamos construindo UPAs de fato, com o planejamento do Estado, né, com a arquitetura própria já definida. O que nós estamos discutindo não é isso, não. É a filosofia do trabalho. É como o Nelson disse, é uma filosofia de um tipo de atendimento. Porque, na verdade, as UAIs, o que elas são? Mini hospitais onde nós temos o atendimento de pronto atendimento, de emergência, e ambulatórios. Para você ver, se nós readequarmos essas questões, os ambulatórios são média e baixa complexidade, né? Só o fato de nós criarmos, por exemplo, a equipe de saúde da família, que eram 47, hoje já em 2 anos e meio. Falo 2 anos e meio que o processo demora. Nós estamos 3 anos findando o 3º ano de gestão. Nós de 47 pulamos para 74, né? O crescimento nos possibilitou pleitear, porque as UPAs não nasceram até hoje também, o SAMU, por exemplo, que vai ser agora amanhã, né? Amanhã. Nós teremos a grata satisfação de anunciar o nascimento do SAMU. Até hoje não foi porque para se ter o SAMU nós precisamos ter 50% de atenção primária, e não tínhamos, então não podia ser feito. Com essas mudanças Hoje nós estamos capacitados a pleitear e a ter o SAMU. Então, e vai desafogar o sistema, porque apesar das pessoas pensarem que o SAMU em Uberlândia vai ocasionar um inchaço na atenção, é ao contrário, vai distribuir a atenção para cidades polo que serão, né, Ituiutaba, Monte Carmelo. Então, o SAMU distribuirá esses pacientes na região, nos desafogando e nos desonerando. Mas, como o Nelson diz, as UAIs, a questão é só de reorganização de estrutura, de parâmetros, porque aí nós passamos a ter recursos. O serviço continua sendo prestado. E como você diz, Uberlândia não tem a condição de ter 8 UPAs. É óbvio, mas também nós não temos condição hoje de ter 9 portas de entrada de emergência. Cidade nenhuma tem isso. Só Uberlândia, né? Imagina, 9 portas diretas de acesso. Isso o sonho, né? O sonho é de se ter uma saúde plena. Mas nós estamos limitados a condições financeiras. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não saia daí.